Pessoal, vamos começar esse estudo. O Wilber está aqui e nós estamos fazendo essa gravação. Ele está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo. Nós queremos fazer um estudo com vocês bem legal, tá bom? Sobre o adultério de Jerusalém. O intuito desse estudo é se somar aos outros estudos que nós vínhamos fazendo. É uma conexão com os outros estudos. Se você não fez ainda os estudos do Wilber sobre Zacarias 12, nós vamos falar de Ezequiel 16. Se você não fez sobre Jerusalém, é a cidade santa, sobre Israel ser o povo santo, então eu vou deixar um card para vocês aqui desse lado, acho que é aqui em cima, tá bom? E aí vocês podem clicar lá e pegar os adicionais desse estudo, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Max. Wilber. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Papo com Deus. Um estudo agora, o primeiro estudo em conjunto, Online. mesmo online, gravado, né? Primeira vez. A gente já fez juntos, só que no mesmo local. Primeira vez nesse formato, espero que seja uma bênção. E o nosso objetivo aqui é desmistificar muitas coisas e ser o mais objetivo possível para tirar todas as dúvidas desse assunto. Amém, amém. Então, assim, a nossa ideia é mostrar para vocês quem é o povo santo e quem é a santa cidade. Nós já fizemos isso em outros estudos, mas nós vamos reforçar aqui com vocês, através dos profetas, né, de mais alguns adicionais. Fica com a gente até o final para você ser abençoado. Tenho certeza que a gente vai somar em muitas coisas que você já sabe e outras que também você ainda não conhece, tá bom? Para a gente começar esse estudo, eu sempre falo que a gente tem que começar pelo começo, né? Então, o que é o começo? Quem é a cidade mãe de todas as abominações? Então, a gente vai fazer aqui uma pausa, praticamente uma recapitulação, esse tema, mas a gente vai recapitular dos outros estudos. Quem é a mãe de todas as abominações? Por que nós estamos falando isso? Lá em Apocalipse mostra a grande Babilônia, a grande cidade, a mãe de todas as abominações, aquela cidade que vai cair. Então, existem muitas perguntas referente a quem é a grande cidade. Aí você vai pensar assim, isso não me interessa, isso não me importa. Nós vamos mostrar para vocês a importância de conhecer, né, ou ter ciência de quem é a grande cidade, assim segundo o nosso entendimento, tá? Porque nós conhecemos algumas linhas de interpretação, e essas linhas de interpretação tendem, por exemplo, a levar você para outro tipo de entendimento, tá bom? Então, nós vamos mostrar aquilo que nós entendemos, a nossa exegese, e queremos conduzir vocês por esse estudo da melhor forma, tá bom? Então, quem é a mãe de todas as abominações? Tem uma passagem no Apocalipse que explica quem é a grande cidade, a mãe de todas as abominações. Então tem um versinho lá que já fala quem é a grande cidade. Não precisa nem ficar ter grandes mistérios, né, para a gente traduzir isso. Nessa parte em Apocalipse, o anjo fala para João quem é a grande cidade. Então, antes da gente tentar interpretar, basta a gente ler o que Jesus revelou e não tem nenhum mistério nessa passagem. Fica em Apocalipse 11:8. Olha só, tá falando das duas testemunhas que vão ser vencidas pelo inimigo, pelo anticristo, e os seus corpos ficarão estirados na grande praça na praça da grande cidade, não é isso, Wilber? Sim, perfeito. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, assim, o anjo já falou, tá bom? Tá lá em Apocalipse 11:8. O corpo das duas testemunhas ficará estirado na praça da grande cidade, que se chama Sodoma, nós já vamos falar sobre isso, e Egito, aonde o nosso Senhor foi também crucificado. Hilber, aonde Jesus foi crucificado? Perfeito, Jesus foi crucificado em Jerusalém, né? Só dando também um acréscimo, tá? Meus irmãos, se vocês tiverem uma opinião diferente, um ponto diferente, tá? Só lembrando que nós respeitamos todas as opiniões. Coloca aqui no comentário o que você acha, como é que você pensa, tá? E vamos agir sempre com educação e respeito, porque isso é o que nos move. Então, a gente vê que Jesus ele foi crucificado em Jerusalém. E ele mesmo, Max, vai falar em Mateus 23:37, olha o que ele fala. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Ou seja, Jesus ele está sentenciando. Ele está falando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, mas vocês, o que vocês fazem? Vocês matam os profetas, vocês apedrejam aqueles que são enviados. E você vê que aquela mulher, ela tem um cálice com o quê? Com o sangue dos profetas na mão. É verdade, é verdade. Então, irmãos, assim, primeiro, não tem nenhum tipo de mistério nessa passagem, tá? Eu já vi pessoas lendo que falam assim, os seus corpos ficarão estirados na grande cidade que se chama Sodoma e Egito. E a pessoa para por aí. Ali continua, dizendo assim, onde o Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém.
Nós sabemos isso, no Monte Calvário, né? No Monte, no Gólgota. Então, assim, não tem muito mistério nessa passagem. Aí, o que as pessoas pegam é o seguinte: vou mostrar que Jerusalém será restaurada, né? Eu vou mostrar que Jerusalém, ela foi prostituta, mas ela não é prostituta. Ela foi rainha, mas não é rainha, mas ela vai ser rainha de novo. Aí, o que acontece? As pessoas fazem, na verdade, uma flexão, né? Fazem um malabares para mostrar que a promessa está na carne. Né? Paulo vai falar que a promessa não é na carne, a promessa está no espírito, né? A promessa é espiritual. Então tem pessoas, linha de interpretação, por exemplo, falam assim, é costume de espiritualizar tudo a partir de agora, mas não é isso. O reino de Deus é um reino que é espiritual. Nós sabemos, né, que o reino do Senhor é um reino espiritual e nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, de um reino que é espiritual. Paulo vai falar das duas alianças, daqui a pouco o Wilber vai pontuar isso, que ele fala das duas Jerusalém, a Jerusalém de baixo e de cima, das duas alianças, da escrava e da livre. Então a gente precisa entender esse ponto, porque existe um movimento que está se tornando agora mais comum nos nossos dias, que é de pessoas falarem assim, olha, se você acredita que a Jerusalém terrestre, ela é, por exemplo, a grande meretriz, então você é um antissemita. E eu não concordo com isso. Eu quero ler e pontuar isso com vocês, assim, olha, isso, irmão, é uma falácia, tá? Não entre nesse tipo de conversa, ó. Então eu coloco aqui, não entre nessa conversa daquelas pessoas que acreditam que Jerusalém terrestre, se você acredita que Jerusalém terrestre é a grande Babilônia, então você é um antissemita. A palavra antissemitismo significa preconceito de ódio contra os judeus. Nós não temos preconceito de ódio contra os judeus, nós estamos interpretando as escrituras. E o Wilber pontuou muito bem. Se você tem uma visão diferente da nossa, nós respeitamos a sua visão. E eu consigo conviver com você, ok? Tava tomando um café esses dias com o pastor Elias de novo, viu, Wilber? A gente tava na padaria. Que legal. A gente falou sobre esse tema, falamos sobre outros temas. Ele acredita no pré-arrebatamento da igreja, né, no pré-tribulacionismo. A gente consegue almoçar junto, a gente consegue jantar junto, a gente toma café, passeia, e cara, a gente vive muito bem, entendeu? E nós sabemos que isso não divide, porque isso não é ponto central da nossa fé. Então, irmãos, primeira coisa, se alguém falar para você que você acredita que Jerusalém terrestre será destruída, como está lá no Apocalipse, se falarem que você é antissemita, não deixa isso entrar na sua mente, tá bom? Que isso daí é uma falácia. Antissemitismo é aquela pessoa que dissemina ódios contra os judeus, tá bom? E que querem a morte dos judeus. O Holocausto é um exemplo radical de antissemitismo, tá bom? Então esse discurso muitas vezes está ligado às pessoas que usam a estratégia de Lenin. Vocês conheceram Lenin, Vladimir Lenin? Ele foi um grande estrategista político russo. Então Vladimir Lenin defendia que os trabalhadores se rebelassem contra o quê? Contra o governo. Então hoje nós vemos pessoas que possuem canais na internet para atacar adventismo, presbiterianismo, calvinismo, a patrística da igreja, o catolicismo. E agora, irmão, se não bastasse já todo esse ataque, né, que esses canais têm feito sensacionalistas, agora eles vêm dizendo o seguinte, ó, que eles dizem que a Igreja Católica é a mãe de todas as abominações, ou seja, que a Igreja Católica ela é a grande meretriz do Apocalipse, né? E que a Igreja Evangélica é as suas filhas. Então, se existe uma mãe, a Igreja Evangélica é as suas filhas. E aí eles usam esse texto de Apocalipse 18:4 dizendo: sai dela, povo meu, para você não ser participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Jeremias também fala isso, em Jeremias 51:45, você vai ver que é o mesmo trecho. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida, do brasume e da ira do Senhor. Porque lá em Apocalipse fala que o Senhor virá com fúria e grande ira contra essa grande meretriz. O que eu quero pontuar é o seguinte: existe uma grande apostasia se formando nessa última hora, irmãos. Então, quando você prega e mensagens, né, que tiram pessoa, para as pessoas saírem da igreja, sair da congregação dos santos, ou seja, para as pessoas não congregarem, não se ajuntarem, então elas destroem a igreja, porque a igreja é eu e você. A igreja não é a respeito de mim, a igreja é a respeito de nós. Nós somos igreja, eu não sou igreja. Eu e o Wilber, conectados, somos igrejas, entendeu? Então, a igreja nunca foi a respeito daquilo para onde nós estamos indo, mas é a respeito daquilo que nós estamos nos tornando. Então, igreja, ele é um corpo quando ele está unido, quando ele está conectado. E como você vai unir se você não congregar? Como você vai se conectar se você não estiver junto com seus irmãos? Como você vai viver uma vida de santidade, amor, piedade, tolerância, temperança, exercitar os frutos do Espírito? Então, irmãos, pelo amor de Deus, não caia nessa falácia. Esse discurso que coça os ouvidos dos homens de hoje em dia, como falou Paulo em 2 Timóteos, né, 4, do 2 ao 5, o que faz os homens, aos milhares, seguirem essas pessoas, é que
Isso aí é uma coisa que está dentro do seu coração, né? Que está motivando elas a seguirem. E o que é isso? Se afastar da igreja, não ter compromisso com o próximo, não querer se doar por amor, não querer se entregar ao próximo. Então essas pessoas acabam, vamos dizer assim, se alistando nesse tipo de exército de pessoas que começam a disseminar isso pela internet, sabe? Ó, você não tem que ter amizade com um adventista, você não tem que ter amizade com um pré-tribulacionista. Com eles você não deve nem sentar em comer. E aí eles deturpam a palavra de Deus, eles torcem a palavra de Deus. Apesar de parecer uma mensagem muito parecida com o que Paulo está falando, é uma mensagem ambígua, sabe? Ela tem duas linhas, duas vertentes, que se parece muito com a verdade. E a gente já falou sobre isso, sofismas. Sofismas são mentiras que se parecem muito com a verdade. E aí você acaba acreditando nisso. Mas o que está no coração dessas pessoas que seguem eles? Ah, eu não queria ir para a igreja mesmo, eu não queria dar dízimo mesmo porque eu não concordo. Eu não queria dar oferta também que eu não concordo. Ah, eu fiquei sabendo do pastor lá que adulterou, que fez isso, que fez aquilo. Aí ele fala, ah, não, a igreja evangélica realmente é filha da igreja católica. A católica é a mãe de todas as abominações e a evangélica, então, ela é as suas filhas. Paulo já falava com isso, cuidado com esse tipo de discurso. Paulo também falou aos Coríntios, o que ele disse aos Coríntios? Cuidado, vocês não sabem discernir o corpo, vocês pecam porque não discernem o corpo. Aí você entende o que é chegar na Santa Ceia em pecado. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de pessoas que se juntavam, né, nos seus grupos ali, sociais, no seu métier social, e deixava outras pessoas de lado, né? E não tinha comunhão com as outras pessoas. Paulo está explicando, olha, vocês não sabem discernir o que é corpo, porque corpo de Cristo não sou eu, corpo de Cristo não é o Wilber, corpo de Cristo somos nós, né? Cristo vai usar a sua igreja para julgar e condenar as nações, Cristo vai usar a sua igreja para pisar o lagar da ira de Deus, Cristo vai usar a sua igreja para governar a terra. Nós somos o corpo de Cristo. Então, irmãos, não cai nessa falácia, sabe? Ó, isso é antissemita. Não segue, né? E o que acontece com essas pessoas é que eles acabam acusando você exatamente daquilo que eles fazem, entendeu? Eles que pregam ódio, eles que disseminam a separação, a divisão, e aí acaba acusando aquelas pessoas que, na verdade, tentam ensinar a palavra de Deus corretamente para vocês. Então, tome cuidado com isso. Então, fala assim, ó, unam-se, irmãos. Não deixe esse discurso de lenista ou marxista imperar no meio do corpo de Cristo. A igreja é a unidade do corpo e não divisão do corpo. Se alguém tem que separar o corpo de Cristo entre joio e trigo, esse alguém será o Senhor Jesus Cristo. Ele separará o joio do trigo e não seja você o divisor e destruidor do corpo de Cristo. Você quer fazer algum adicional sobre isso, Wilber? Não, perfeito. Você falou muito bem. E essa mentalidade antissistema é uma mentalidade revolucionária. Você vê que toda a mentalidade antirrevolucionária ela vai ser essa mentalidade anti-determinado sistema, anti-ortodoxia. Então você tem ali o sistema da congregação. Aí eu vou e tenho uma mentalidade revolucionária que eu quero dividir esse sistema. Aí você vai entrar em uma dialética ruim, que é a dialética do Hegel, que é diferente da dialética boa, que é a dialética de Sócrates. Sócrates tem a dialética de você argumentar para você chegar num bem comum ali. Exemplo, ele vai falar sobre coragem, então vai ter um diálogo sobre coragem para entender o que é a coragem. Essa é a dialética boa. Agora, a dialética de Hegel e a dialética de Marx, ela vem para destruir. A luta de classe é um tipo de dialética. É nós contra eles, é a galera do sistema, é o desigrejado contra os igrejados. E aí você dividiu o corpo de Cristo. Então, essa é uma dialética ruim. E o interessante, Max, você está falando do antissemitismo. O que é antissemitismo? Se a gente for na origem da palavra, antissemitismo é anti a descendência de Sem, semita da linhagem de Sem. Se a gente perceber, os árabes, eles são semitas. Então, se a gente chega e fala assim, o anticristo vem deles, a gente não está sendo antissemita também? Por que só conta para um lado e não conta para o outro se os dois são descendentes de Sem? Então, o que acontece? Quando a gente observa e fala sobre o antissemitismo, a gente está falando de um preconceito, de um racismo, de um ódio contra esse povo, que não importa o que esse povo faça, nós só temos o ódio contra eles e queremos acabar com essa etnia. Então, o antissemitismo é uma guerra étnica, é morte, é coisa absurda, é campo de concentração, é holocausto. E não só com judeus, como árabes também. Então, se a gente chega e fala assim, a gente aponta, Jerusalém é a grande meretriz, você está sendo antissemita. Mas se a gente chega e fala assim, o anticristo vem de lá, dos árabes, que são da linhagem de Sem, a gente também não está sendo, então você vê que são dois pesos e duas medidas diferentes. Por isso que nós apontarmos a verdade, tipo, Jerusalém é a meretriz, o anticristo vem dessa linhagem, não é antissemitismo.
porque a gente não quer a condenação de nenhum dos dois, a gente quer a salvação. Nós queremos que os judeus se convertam e conheçam ao Filho. Nós queremos que os islâmicos eles possam conhecer a Jesus Cristo e vir para a nossa fé e fazer parte do nosso corpo. Não é um discurso de ódio, mas é um discurso de arrependimento. Sim, e o que você falou é verdade, porque a gente entende que os judeus carecem da misericórdia de Deus, né? Estevão, por exemplo, quando ele foi ser apedrejado, ele orava ao Pai, né? Implorando para que o Pai liberasse perdão para eles, porque o que ele percebeu? Que eles estavam cegos pela lei. Então eles pegaram a pedra acreditando que o que eles estavam fazendo estava certo, que era a lei de Moisés, e que Estevão fala, Pai, não impute a eles esse pecado, porque sabia que o judeu estava debaixo da tutela da lei. É a lei que está mandando no povo judeu, é a lei que está governando a vida deles, não é a graça, não é o filho, mas a lei, entendeu? Então, pela lei, eles serão julgados e condenados. E nós não estamos aqui, irmãos, fazendo um estudo contra Jerusalém. Nós vamos explicar por vários fatores porque a gente está fazendo isso. Primeiro, o anjo fala, a cidade onde Jesus foi crucificado. Ali já está bem claro que é Jerusalém, ok? Outro ponto que a gente está falando isso, quando a gente fala assim, poxa, o mesmo povo que falou, bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi o mesmo povo que disse que o sangue desse Jesus chamado Cristo caia sobre nós, nossos filhos. Então a gente sabe que tem muita coisa que o povo naquela época julgou e condenou a Jesus Cristo, e por conta disso o Senhor vem, né? Quando o Senhor faz a transição de aliança, ele vem em juízo contra Jerusalém. Jerusalém foi plantado como uma vinha. Nós vamos falar da parábola dos lavradores, para que Jerusalém pudesse dar frutos para os homens, frutos para as nações. Mas Jerusalém, em determinado momento, deixou de dar frutos. Então o Senhor veio, pegou a sua vinha e arrendou aos outros homens, que a gente sabe que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E falou, agora vai e dê frutos. Então todo aquele agora que der frutos se torna povo de Deus. E não mais judeus, né? Mas judeus, gentios, forasteiros. Paulo vai falar isso em Gálatas 3:27. Ele fala assim, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Concorda com isso aí, Uber? Perfeito. E quando fala aí, o próprio Paulo vai falar dessa descendência, que é não falando de muitos, ou seja, não é um povo, não são muitas pessoas, mas é um só que é o cabeça, que é Cristo. Agora, esse texto não é referente a pessoas, é referente a uma pessoa, sim, não a... É a semente da mulher, que foi profetizada lá em Gênesis 3:15. Essa é a descendência que chega a Cristo. E acho interessante esse texto, que você vai ver que não há nem judeu e nem grego. E aí, quando o judeu ele começa a crer em Cristo, o que ele fala? Eu sou um judeu messiânico. Eu não vejo isso. Eu falo, não, você não é judeu messiânico, você é cristão, você vai do corpo de Cristo. Mas você vê que sempre tem isso, essa pontinha de ter que ser o povo separado. Eu não sou cristão, eu sou um judeu messiânico. E aí você já causa uma dicotomia. E eu não vejo desse jeito. Você está acreditando em Cristo? Você é igreja, você faz parte do corpo, você é cristão. Você não é um judeu messiânico, você não é algo a mais, sabe? Parece que sempre tem que ser algo a mais. Não basta ser só cristão, tem que ser um judeu messiânico. Tem que sempre ter esse apego a essa carne. É verdade. Eu estava conversando com uma pessoa esses tempos e eu falei assim, mas o povo judeu não cometeu um adultério quando ela falou César era nosso rei? Não, ela falou. Mas o povo judeu, Deus não fala que era rainha, depois ela não é mais rainha. Não, foi sim. Mas Deus não fala que o povo judeu levantou a saia, Jerusalém levantou a saia para outros homens. Não, fala assim e tal. Mas aí eu falei um monte de coisa, né? Você não acredita que Deus vai cobrar isso de Jerusalém, do povo judeu? Não, vai. Eu falei, então, mas por que Israel é nação santa? Aí eles pegam aquele trecho que fala, que a profecia das 70 semanas, Wilber. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cumprir, né, dar fim aos pecados, expiar as iniquidades e tal. Então eles pegam esse trecho, eu vi um pastor abençoado, 3.700.000 seguidores, ele falou isso, ele falou assim, olha, quem é o teu povo? Aí todo mundo, judeus. Quem é a tua santa cidade? Aí todo mundo, Jerusalém. Então Jerusalém se tornou um objeto, né, de sedução para todas as nações. Eu fui lá 4 anos atrás e eu confesso que, cara, é maravilhoso você conhecer a topografia, geografia, sabores, aromas. É fantástico Jerusalém. Eu pensei em pegar minhas fotos aqui e fazer um especial de Jerusalém para aquelas pessoas que querem, sabe? Porque tem muito segredinho bacana lá que você descobre.
mas também tem lugares assim muito lindos, assim, da gente saber, pô, Jesus pisou aqui, ele pisou nesse lugar, né? Não foi igual a cidade de Jerusalém que está 12 metros para baixo, mas Jesus passou por esse lugar. Por exemplo, Jesus esteve nesse lugar orando, e aí aquilo para mim era mágico, entendeu? Então eu pegava pedrinhas daqueles lugares, eu trazia para casa, eu subia o Monte Sinai, 4 horas para subir, 4 horas para descer no Monte Sinai. A gente subiu, se eu não me engano, era 11 e pouco da noite, nós chegamos 8 horas da manhã no acampamento, e lá embaixo era 40 graus no deserto, lá em cima era -5, -7. Então, assim, fiz aquele esforço, sabe? Assim, tipo, não, lá em cima Deus vai ouvir minha oração, né? E a gente sabe que isso não existe, né? A mulher samaritana estava no poço de Jacó e fala, Senhor, os judeus falam que tem que adorar no templo, os samaritanos falam que é no monte, afinal, onde a gente deve adorar? Aí Jesus fala para ela, né? Fala assim, olha, já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus estava se colocando como, sabe, como o templo, a adoração viva para os seres humanos. Jesus mostrou o tabernáculo de Moisés para que a gente pudesse entender que hoje nós somos templo. Mostrou todos os ofícios do sacerdote para mostrar que você é o sacerdote desse templo. Mostrou todos os rituais para que você entendesse que você é as panelas de Deus, que você você oferece os sacrifícios, as libações, né, que são os líquidos, o seu choro na presença de Deus, as orações, que são aromas agradáveis à presença do Senhor. Então Deus ensinou tudo isso, e aí existe uma corrente teológica que diz que tudo isso vai voltar, porque existe um templo lá em Ezequiel, do 40 em diante, que fala que vai existir um terceiro templo. Eu e o Wilber já estudamos bastante sobre isso aí, e cara, assim, poucas coisas que a gente pegou já deu para pontuar, assim, mais de 10 slides de estudo sobre as paredes, que tinham o número de 144 côvado. O Wilber esses dias estava fazendo uma conexão fantástica, né, Wilber? Você até me mandou um WhatsApp fazendo algumas conexões sobre até o suor dos sacerdotes, assim. Então, assim, é um exemplo para nós daquilo que é espiritual. Mas algumas pessoas pegam e coloca aquele sacrifício como físico, que vai se construir um terceiro templo, vai se oferecer, vai existir sacerdotes rebaixados, superior, eu nem sei como é que é esse trem aí, e o pessoal vai oferecer sacrifícios ao templo. Olha, de novo, a gente respeita essa linha teológica. Eu só tenho medo, e o que nós estamos fazendo estudo aqui agora, é para pontuar e dizer o seguinte, esse tipo de estudo, esse tipo de entendimento, essa corrente teológica, pode anular o sacrifício de Cristo para aquelas pessoas que assim acreditarem, certo? Porque existe uma grande apostasia se formando. Então pensa, como as pessoas acreditam no terceiro templo, como as pessoas idolatram Jerusalém, como as pessoas acreditam que o povo judeu é o povo santo. Amanhã ou depois o povo santo diz o seguinte, ó, temos que fazer isso aqui. Aí vai todo mundo atrás. Vai todo mundo fazer aquilo que eles colocaram. Aquilo invalida, como Paulo fala, eu acho que é Hebreus... cara, eu deveria ter separado isso. Paulo ainda fala sobre invalidar o sacrifício de Cristo, né? Novamente. Sim. Então, eu acho que é em Hebreus 7, eu não vou arriscar agora dizer... Bom, eu vou dar uma pesquisada, mas Paulo fala, eu temo que vocês, né, invalidem o sacrifício de Cristo, porque vocês estão voltando debaixo sobre a tutela da lei. Então algumas pessoas falam, não, isso aí é para quem não vai ser igreja. Né? Aí no milênio, por exemplo, as pessoas vão aprender a sacrificar. Irmãos, isso é muito complicado, sabe? Porque você está olhando para uma coisa que não aconteceu, que é o milênio, você está se preparando agora, então vamos dizer assim, você está se revestindo de uma doutrina judaizante nesse momento, ok? E tudo isso que você vai ver no ritos, do terceiro templo, isso vai acontecer de novo, o templo vai acontecer de novo, amanhã ou depois tem um alerta lá em Jerusalém, eu tenho um alerta no meio dos judeus, você já vai, opa, eu preciso fazer, porque eles são o povo santo. Lá é a santa cidade, então eu preciso obedecer, eu preciso seguir, eu preciso... Bom, se os judeus estão fazendo isso, eu também tenho que fazer. Essa é a grande apostasia. Então, me parece que esse tipo de coisa, como sacrifício e tal, você está invalidando o sangue de Cristo, sabe? Você está deixando de lado aquilo que Cristo já fez por nós. Cristo nos libertou dessa tutela da lei. Nós não estamos mais debaixo da tutela da lei. Nós estamos debaixo da tutela de Cristo, que é a graça de Deus em nós. Agora nós obedecemos as leis, os mandamentos e os estatutos do Senhor, porque nós amamos a palavra do Senhor, e assim nós queremos. Então nós entendemos, irmãos, que quando fala a profecia das 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, nós vamos mostrar para vocês quem é o povo de Deus e quem é a santa cidade. O Israel de Deus é todo aquele que nasce
né, do Senhor, aquele que passa pela água e pelo Espírito. Nicodemos nasceu novamente, não foi isso, Uber? Jesus fala, Perfeito. Nicodemos, fariseu, sabe, mestre da lei, e Jesus fala para ele nascer de novo da água e do Espírito, senão você não vai entrar no reino que é espiritual. Por isso que a Nova Jerusalém é de cima, não é de baixo. Você quer falar sobre Gálatas 4, 21 das duas alianças, Uber? Sim, perfeito. Vamos falar sobre isso. Quem é esse povo, quem é essa santa cidade? Antes, deixa eu fazer um comentário, né, sobre o que você está falando. Eu conheço cristãos, né, irmãos que falam muito sobre esse assunto. Por exemplo, o Ângelo Basso. Eu não vou ser leviano com esse irmão, mas eu acompanho os canais, não conheço pessoalmente o Ângelo Basso. Mas ele defende com unhas e dentes essa formação desse sacrifício no milênio, de toda essa teoria, né? Ele até indica alguns livros sobre esse tema. Eu já procurei saber desses livros. Agora, a respeito do povo, é muito claro que Daniel, no início do verso, do capítulo 9, ele vai falar para Jerusalém, quando estiver orando, ele vai falar para os de perto e para os de longe. Ele não especifica casa de Israel. Por que não especifica para os de perto e para a casa de Israel? Porque a casa de Israel se misturou com as nações. Você não consegue mais distinguir o que é a casa de Israel e o que não é. Então virou gentil. Então ele fala os de perto e os de longe, que foram espalhados, que foram jogados pelas nações. Eu não sei onde é que está, estão longe. Então, isso é o contexto imediato da passagem. E aí depois o anjo vai falar para Daniel, 70 semanas estão sobre o teu povo, os de longe e os de perto, as duas casas de Israel, e a santa cidade. Só que o que acontece? Se a gente coloca esse povo de Daniel sendo judeus e gentios unidos no corpo de Cristo, qual é a cidade desse povo? Desses judeus e gentios unidos no corpo de Cristo? Não é Jerusalém terrena, tem que ser Jerusalém do alto, tem que ser Sara, como Paulo vai falar em Gálatas 4, que ele vai fazer duas alegorias. Vai falar de Agar e de Sara, uma livre, outra escrava, uma Jerusalém celeste e outra Jerusalém terrena. O que muita gente se confunde, Max, é que eles não percebem que a gente transita de aliança. Como assim? Eu tô um judeu na carne. Ele não aceita o filho, ele está debaixo de Agar. Quando ele aceita o filho, ele sai dessa condição de judeu ortodoxo, ele vai para outra. Ele não fica convertido debaixo da antiga. Paulo fala isso, ele fala lá em Gálatas 4. Ele fala que sai de uma aliança e você é transportado para outra. Sim, você não se mantém ali preso. Então, o Paulo, ele explica isso de uma forma muito clara. Ele ainda vai falar o quê? Que assim como foi antigamente, os filhos da escrava perseguem o da livre. Aí eu quero ler um texto, Max, que olha só como esse texto vai conectar com tudo que a gente está falando aqui. Está em Lucas 11, tá? Eu vou pular alguns versos para a gente poupar tempo. Ó, Lucas 11, 45, vai falar assim, ó. E respondendo os doutores da lei. Quem são os doutores da lei? Disse-lhes, mestre, quando disse isto, também afronta a nós? E ele disse, Cristo disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. A lei, aquelas tradições difíceis de transportar. Paulo fala que o Cristo fala que o seu fardo é o que leve. E vós mesmos, nem ainda com o vosso dedo tocais essas cargas. Olha o que ele vai falar agora no verso 51 de Lucas 11. Ó. Desde o sangue de Abel, primeiro, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Que geração é essa? A geração que está na carne. O sangue dos profetas, daquela mulher que está lá em Apocalipse 17. Então, aquela mulher, ela está se embebedando com o sangue dos profetas desde Abel até Zacarias. Por que desde Abel? Porque quando você vai ver lá, Caim e Abel levam o quê? Sacrifícios para Deus. Só que um leva um sacrifício de verdade e o outro leva um sacrifício falso. E aí, o da carne, que fez o sacrifício ali, que é o Caim, que fez o sacrifício da carnal, fica com inveja de sacrifício espiritual e mata. Então você já vê ali duas alianças, a nova e a antiga, um perseguindo o outro. E nós podemos ver essa dualidade, eu falei no estudo passado, sobre a dualidade. A gente vê a mulher, né, ela é a noiva de Cristo, ela é a nova Jerusalém e ela é a igreja. E nós vemos no Apocalipse a prostituta, a Babilônia, né, que é um termo de confusão e enganar, e também a Babilônia é a grande cidade que cai. Então a gente vê essa dualidade. E você falou escrava e a livre. A gente vê essa mulher, por exemplo, a escrava, ela desde lá do Monte Sinai, quando eles fazem o bezerro de ouro, eles vêm prostituindo.
e Deus vamos dizer assim, tolerando o pecado do povo, né? Assim como nasce, por exemplo, né, a mulher, que é a igreja, ela é a representação de todo o povo de Deus em todos os 7.000 anos de história. Então, o povo da antiga aliança e agora na nova aliança, a igreja do Senhor, todos unidos, agora no corpo de Cristo. Então, a gente percebe que existe essa dualidade e que você pode, né? Você pode ser da Jerusalém terrestre, que está sobre Júdice, ela já tem um dia, né, uma data e hora para ser destruída, nós vamos mostrar isso, ou da Jerusalém celeste. Olha só, eu quero conectar isso com Hebreus 12, 22. Paulo diz o seguinte: mas tendes chegados ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia de Deus. Então, o que significa a Jerusalém que Paulo está falando? A Jerusalém que é de cima. Paulo está falando isso nessa Gálatas 4, que o Wilber estava falando, ele fala que a Agar, ela é escrava, e ela gera filhos para escravidão. E a Sara gera livros para, né, a Sara, ela gera filhos para a liberdade. O que a gente pega assim, a Agar, filhos da escravidão? Todo aquele que estiver debaixo da lei vai gerar filhos para a escravidão. Então a gente fala assim, eu não estou mais debaixo da lei porque eu estou na graça. Então você precisa renunciar o seu eu, crucificar os seus desejos, tomar as suas vergonhas e seguir a Cristo. Porque nós já falamos isso. O símbolo da cruz não deveria ser um símbolo de vitória para os cristãos, deveria ser um símbolo de vergonha. Toda vez que a gente olhar para a cruz, tinha que ser um espelho que refletisse para nós mesmos, para mostrar a nossa nudez, as nossas porcarias, as nossas mazelas, para que a gente se arrependesse todos os dias, né? Então, assim, eu tinha até uma correntinha com uma cruz e eu andava com ela direto. Depois que eu fiz esse estudo ano passado, eu nem usei mais essa correntinha. Raramente eu uso. Quando eu uso ela, eu falo, meu Deus do céu, parece que eu tô nu, porque eu olho para a correntinha às vezes no reflexo, no espelho, aí eu lembro dos meus pecados. E eu queria que todo mundo, quando olhasse para uma cruz, lembrasse das suas mazelas, das suas vergonhas, né? Sabendo assim que não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Cristo, né? Que ele foi esbofeteado, coube a Deus, aprove a Deus esmagá-lo naquela cruz por causa de mim e de você. Então, irmãos, o que nós queremos mostrar é o seguinte: cuidado com essa onda, por exemplo, de tentar transformar Jerusalém num símbolo, né? Um símbolo de cidade santa. E o povo judeu como o povo santo, né? E criar essa dicotomia de povos. Não, Deus vai tratar com o povo judeu diferente do que vai tratar com a gente. Olha, eu diria para você que Deus vai tratar com Jerusalém. Por isso que lá em Apocalipse 18:4, se não me falha a memória, fala: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos flagelos que eu vou derrubar sobre elas. Na sequência, você vai ver que o anjo derruba a taça e começa a cair a saraivada de pedra. Porque como que a prostituta no Antigo Testamento era morta? Era morta apedrejada. E a gente percebe que a cidade, a grande prostituta, vai ser morta apedrejada, com pedras de talento de 60,6 quilos, né? 60 até o número do homem. Então, assim, ela vai ser apedrejada. Por que ela vai ser apedrejada, Max? Só porque a prostituta morria, era na antiga aliança, era debaixo da lei. E Jerusalém terrestre está debaixo de quê, irmãos? Debaixo da tutela da lei. Se a lei tutela ela, e não é mais a graça de Cristo, Cristo não tem mais uma responsabilidade com ela. Por que Cristo falou, eu quis pegar vocês como o pintinho faz com a galinha debaixo das suas asas. Eu queria colocar vocês debaixo da minha tutela, mas vocês quiseram ficar debaixo da tutela da lei. Então, irmãos, ela vai ser julgada pela lei. Ela quer ficar com a lei, ela vai ser julgada pela lei. Aquele que não tem o filho, também não tem o pai. Tá certo, Wilmer? Perfeito, perfeito. E esse texto de Hebreus 12, 22 que você leu, ele casa, certo, com o texto de Daniel, que a gente está lendo das 70 semanas. Porque essa santa cidade, Jerusalém, é essa cidade de Hebreus 12, 22, que vai falar Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Olha só, a cidade do Deus vivo em Hebreus e a santa cidade, lá em Daniel, é a mesma. Se eu desassocio isso, eu tenho que falar que a cidade de Deus vivo é uma e a santa cidade é outra. Uma é terrena, outra é espiritual. Aí vai complicar. O dispensacionalismo causa muito isso. E 90%, né, das igrejas daqui do Brasil, elas são dispensacionalistas. Ela tem essa dicotomia e ela olha para Israel com um certo desejo, né? Eu fui em várias igrejas que você tem lá a bandeira de Israel dentro da igreja, no lado do púlpito. Então você vê que tem uma admiração que tande a idolatria, né? E isso é perigoso demais. E aí a gente tem que fazer o quê? Sair do sistema? Não, a gente tem que estar lá e ajudar o máximo de pessoas possíveis, ser salvo o máximo de pessoas possíveis e tentar
mostrar que o erro onde é que está, mostrar o equívoco, e fazer como Paulo fez, não, isso aqui era só até Cristo, isso aqui é um aio, é uma babá, é um condutor. Agora vocês estão debaixo de uma realidade, uma nova aliança, uma coisa mais sublime do que isso. O que a gente tem que fazer é mostrar que aquilo lá era um memorial. Aquela cidade é um memorial daquilo que Deus fez, né? Assim como o tabernáculo era um memorial para nós nos lembrarmos, um memorial, ok? Eu não tenho aqui, mas eu pego sempre uns objetos e mostro assim, ó, o candeeiro é um memorial. Eu não adianta eu pegar a Santa Ceia e botar em cima do candeeiro, aquilo lá vai ser santo. Tomar o cálice da ceia do Senhor no candeeiro, lá no castiçal, e aquilo vai ser santo. Aquilo é um memorial. Jerusalém terrestre, memorial, ok? Não dá nem para pegar a bandeira de Davi. Eu separei, mas não vou mostrar para a gente não ficar criando. A bandeira de Davi é um triângulo para cima, um triângulo para baixo. É um símbolo Marxon. Foi os Rothschilds que fizeram em 1865. Eu não vou falar disso aqui. Nosso objetivo é edificar a sua vida, ok? Faz sentido tudo isso? Faz. Existe um grande misticismo por trás disso, né? Um mistério, né? Tem. Você vai fazer esse tipo de estudos no canal? Não. Pode ir para os canais sensacionalistas, porque o nosso objetivo aqui é edificar o corpo de Cristo, ok? Então nós queremos ir para você assim, Jerusalém terrestre é um memorial. Agora, Max, se você for de novo para Jerusalém, o que você vai fazer? Cara, eu vou em todos os outros pontos com um olhar diferente, com um olhar de estudo realmente, para entender geografia, o que foi feito no local, olhar o barco de Jesus quando ele estava lá e a tempestade tentou derrubar o barco dele. Isso é maneiro da gente fazer nos locais, entendeu? Mas idolatrar aqueles lugares, como o turismo, né, para Jerusalém, rendem bilhões de reais para os brasileiros. Tem igrejas aí que eu vi que faturou mais de 500 milhões de reais com turismo para Jerusalém em um ano. Cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro, tá? Então, assim, é um turismo religioso, assim, bom, deixa para lá. Então, Jerusalém terrestre, para nós, símbolo de aprendizado, um memorial do Senhor, assim como é o tabernáculo de Moisés, que é lindo, o templo de Salomão. Eu vou construir o templo de Salomão? Não! Eu vou fazer que nem aquele abençoado doido aqui de São Paulo, que construiu lá no Brás? Não! Eu vou construir Eu vi o pastor Felipe, cara, ele comprou um tabernáculo de Moisés, coisa mais linda. Eu fiquei com inveja santa, se existe inveja santa. Eu fiquei com inveja santa. Então, assim, eu falei para avô, pô, vou comprar, vai colocar onde? Nossa casa não tem nem mais espaço. Eu queria colocar um tabernáculo, um templo, e quando eu fosse pregar nos lugares, eu queria levar, sabe, uma maquete do tabernáculo para mostrar, ó, isso aqui, depois virou templo de Salomão, os ofícios eram isso aqui, agora é isso aqui, ó. Porque eu vou falar assim, eu vou mostrar os 3 templos para vocês, né? Ou os 2 templos para vocês, né? Que era a tenda, depois virou tabernáculo. Ah, e cadê o terceiro? Aí eu falei assim, aqui, ó, você é o terceiro, né? A glória da segunda casa é maior do que a primeira, e vou mostrar isso para eles. Então aí eu pensei tudo isso na minha cabeça, porque isso é memorial. Jerusalém é um memorial para nós, ok? Nós devemos olhar, devemos orar pelos judeus, devemos amar eles como devemos amar todo mundo. Devemos amar os muçulmanos, gregos, gentios, sabe? Os surdos, que nós estamos fazendo um trabalho de Libras maravilhoso. Aliás, vou fazer uma pausa aqui. Se você não está inscrito no nosso canal, aqui embaixo, em algum lugar, se inscreve aqui no nosso YouTube, Papo com Deus, tá? Procura os nossos estudos, Papo com Deus. Se você quer fazer estudos, ok? Você é ouvinte, tá? Você quer fazer estudos, papocomdeus.com.br. Tem mais de 12 cursos para você fazer lá, tem mais de 80 vídeos para você fazer lá. Imprime certificado, faz avaliação, tudo gratuito, teologia boa e gratuita. Se você conhece um surdo da sua igreja e quer que esse surdo estude teologia boa com a gente, libras.papocomdeus.com.br. Depois é o Wilber que vai editar esse vídeo, vou ver se ele consegue colocar, né? Para surdos, libras.com.br. Para ouvintes, papocomdeus.com.br. Depois vê se você consegue botar alguma tag em algum lugar, Wilber. Beleza. Você quer pegar e-books gratuitos? Mais de 100 e-books. Eu e o Wilber escrevemos 100 e-books esse ano. Cara, 100 e-books, tudo de graça. Hoje você vai baixar um e-book na internet, o cara te cobra R$25. Pega 100 e-books de graça, ó, papocomdeus.com.br/estudos. Tem mais de 100 e-books lá. Abençoe o nosso trabalho. Cara, eu quero fazer parte, eu sou de uma igreja e eu quero abençoar o Projeto Libras. A gente está precisando de pessoas para ajudar no Projeto Libras. Contato@papocomdeus.com.br. Fala comigo direto, ok? E se você quiser doar um valor financeiro, ser membro do canal, aqui embaixo no YouTube tem um botão membro do canal, ou o nosso Pix, né? contato@papocomdeus.com.br, ok? Esses avisos são importantíssimos, tá? Parece que tem centenas, milhares de pessoas ajudando a gente. Tem não, irmãos. Tem 2 ou 3 irmãos aí que sempre ajudam a gente todo mês, dá uma grande dificuldade. Então vem fazer parte, porque a gente tá precisando. Hoje, dia 21/9 de 2021, nós já temos 40
Perdão, nós já temos 60 pessoas estudando com a gente no Libras, sendo que delas 30 pessoas são surdas, ok? Então, assim, começou o projeto há 10 dias, já temos 30 surdos estudando com a gente. 60 pessoas, porque os outros 30 são ouvintes, tá? Então vem se engajar nessa linha, que é uma coisa muito boa. Ô, Hilber, posso falar aqui da parábola dos lavradores mal? Eu vou tentar não ler, eu vou tentar só ler o início e contextualizar, pode ser? Beleza, aí depois eu entro naquele tópico de Sodoma e Egito, ter Sodoma como Tá, Sodoma e então, como Egito. deixa eu ver se ele tá muito mais para baixo. Tá, aí nós já podemos ganhar tempo, podemos saltar para lá, né? Sim. Então vamos lá, irmãos, olha o que acontece. Lá em Mateus 21, eu vou falar do 33, Jesus dá uma parábola para os fariseus. Os fariseus estavam importunando Jesus. Aí Jesus fala a parábola dos lavradores maus. Ó, atentai-vos noutra parábola. Havia um homem que era o dono da casa. Quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? Dessa casa? É Deus, ok? É o dono da casa. Ele plantou uma vinha. Você sabe que vinha é o símbolo de Israel, de Deus, ok? Ele cercou-a com sebe. O que é sebe? Sebe é aquela madeira que não deixa os abrolhos, os espinheiros crescerem para dentro. Então ele botou uma sebe em volta. O que significaria sebe hoje? Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor ao derredor do seu povo. Lembra? O Senhor plantou Jerusalém, colocou os montes, símbolo de autoridade, governança, de proteção, Deus governando, protegendo, é a sebe em torno de Jerusalém. Então tá aqui, ó, versículo 2, cercou-a com sebe e construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou aos lavradores. Quem são os lavradores? Os homens. Plantou a vinha, deixou tudo bonitinho, falou, toma homem, governa aí. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos lavradores para receber os frutos, que era devido no seu tempo, ok? E os lavradores, agarrando os seus servos, espancaram e mataram. Então, mandou outros servos. E aí o que eles fizeram? Apedrejaram. Aí o que o senhor da vinha pensou? Pô, vou mandar o meu filho. Se eu mandar o meu filho, respeitarão. Ó, já estou no verso 37, estou saltando, tá? Eu vou mandar o meu filho. Se eu mandar meu filho, respeitarão. Quem é o filho do dono da vinha? Jesus Cristo. Mas os lavradores, vendo que o filho, disseram entre si, pô, esse cara aí é o herdeiro da vinha, do dono da vinha. Vamos matá-lo, vamos se apoderar da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e mataram. Pegaram Jesus, jogaram para fora dos portões de Jerusalém e fizeram o quê? Enforcaram Jesus. Crucificaram Jesus, certo? A mesma coisa que na parábola aqui. Olha só, quando pois vier Jesus na sua vinha, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus está perguntando. Todos responderam, fará perecer horrivelmente estes malvados que arrendaram a vinha a outros lavradores. Ó, fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros. Aí perguntou Jesus, nunca lestes as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a outro povo que produza respectivos frutos. Olha isso, já vou contextualizar. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e sobre aquele que cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam que era a respeito deles e de Jerusalém que Jesus estava falando, porque eles já comunavam entre si como matar Jesus Cristo. E Jesus falava, eu sou o filho, vocês não me ouvem, vocês não me obedecem, vocês não me respeitam, eu respeito a lei, eu sou o filho. E aí os judeus começaram, então Jesus vem contra essa parábola. Agora, incrível, que os judeus, os fariseus, eles ouvindo essa parábola, eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Jesus fala, vai tirar o reino de vocês e vai entregar o reino a outro. Agora, chega nos nossos dias, as pessoas falam, não é a respeito disso. Porque naquela época os fariseus entenderam que era com eles. Essa parábola da vinha está mostrando exatamente isso. Plantou Jerusalém como uma vinha e entregou aos homens, os judeus. E os judeus fizeram o quê? Eles mataram o filho do dono da vinha, mataram todos os profetas, todos aqueles que foram enviados. Por isso que a Bíblia fala que a prostituta bebe o sangue da abominação, o sangue dos inocentes, né? O sangue dos mártires, dos profetas, e todos aqueles que foram enviados. Por isso que Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que são enviados. Jesus deu para eles, e os fariseus sacaram que era com eles. Aí hoje em dia você vai dizer assim, não, mas isso aí ficou para trás. Agora Jerusalém é a nação santa, porque eu quero ir para Jerusalém, quero fazer um turismo em Jerusalém. Irmãos, vamos prestar atenção. Aquilo a que Deus já projetou uma destruição, já projetou um julgamento, não sejamos nós aqueles que vamos querer mexer com isso.
Nós entendemos, ficou claro, Jesus foi crucificado em Jerusalém. O anjo fala em Apocalipse 8:4. A cidade onde o Senhor Jesus foi crucificado. Essa é a grande cidade que vai cair. Aqui Jesus está falando, parábola da vinha. Mostrou Jerusalém, mostrou os homens como os lavradores. Assim cercou Jerusalém com a sebe, os montes em volta de Jerusalém. Entregou para eles. Eles mataram todo mundo que foi enviado e não deram os frutos. Eles precisavam ser luz para as nações. Agora a igreja, o Israel de Deus que é de cima, agora nós somos luz para o mundo. Cristo falou assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu vou para o meu Pai, e agora vocês são a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Todo aquele que se converte em Jesus Cristo, que passa pelo batismo, né? Que é batizado nas águas e no Espírito. Beleza, esse é o Israel de Deus, esse é o povo santo, é esse que é o co-herdeiro com Cristo do reino, o reino que é de cima, que nós somos embaixadores aqui na terra. Se eu sou embaixador, é que eu faço parte de um reino que é celestial, que Paulo falou, a Jerusalém de cima é a nossa mãe, a Jerusalém de cima é a nossa pátria. Então, se eu não entender isso, olha, os próprios lavradores entenderam isso. Qual a dificuldade da gente entender isso hoje? Não é isso, Hilber? Perfeito, perfeito. Deu uma travada aqui por causa da internet, deu uma oscilada, mas eu quero fazer um complemento no que você falou, Mário. Em Isaías 8, do 14 a 15, vai falar assim, ó, ele vos será por santuário. Lembra, Pedro? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, ele será por santuário. Então, ele vai para o Pai e nós refletimos a luz dele por meio da nossa vida. Então, nós somos a luz do mundo por isso, nós estamos refletindo a Cristo, chegando à estatura de varão perfeito, como diz Paulo. Então, olha o que Isaías vai falar. Ele vos será por santuário, Cristo. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel. Que duas casas de Israel é essa? Tanto os judeus que não se converterem a Cristo, quanto os gentios apóstatas. Quando os gentios estão ali, por exemplo, dá um exemplo, teoria da prosperidade, eu estou ali por causa de dinheiro. Cristo vai ser uma pedra de tropeço para mim. Porque eu não estou ali por amor, mas eu estou ali pela minha carne, pelos meus desejos. Eu estou no evangelho por fama, eu faço o coach gospel. Então Cristo é uma pedra de tropeço para mim. Por isso que eu vou cair. Por isso que você vê tantos escândalos no meio evangélico hoje, porque você não está ali pelo motivo certo. Ou você até começou pelo motivo certo, mas você se perdeu no caminho. Boa, boa. E quando você se perde, a pedra que era para ser santuário vira pedra de tropeço. E vai falar que por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém, e muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e presos. Então você vê que ele fala que Cristo é a pedra de tropeço para as duas casas de Israel. Maravilha. Cara, olha que legal, pessoal. Eu queria dizer para vocês, assim, né? Por que os judeus estão debaixo da tutela da lei? Nós devemos ter misericórdia e orar por eles, ok? Porque existe um véu sobre o seu rosto. E eu quero contextualizar isso. Eu falei aqui, né, que Estevão foi o primeiro mártir, né? Quando Estevão foi morto, ele falou assim: Senhor, não impute eles o pecado, né? Por que Estevão está falando aqui? Porque eles estavam cegos pela lei, sabe? Muitos deles, né, era um interesse político ali, religioso da época. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para baixo. Mas outros deles faziam aquilo porque era o radicalismo da lei, estavam condicionados à lei. Então, Estevão, pede para que não se imputasse o pecado sobre eles e pede para que Deus tenha misericórdia. Assim nós devemos ter misericórdia também dos nossos irmãos. Olha 2 Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que isso significa, irmãos? Isso nos mostra que os judeus estão escravos e aprisionados pela lei. Ainda vivem debaixo da tutela da lei. Lembra que eu falei? Tutela, aquele que governa, ok? Sobre a tutela da lei. Por isso a palavra nos mostra que se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Nessa passagem, Jesus está falando sobre isso, está interpelando e discutindo com os fariseus, e ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque eles não são livres, eles estavam e estão escravos da lei. Nessa passagem, Jesus está discutindo com os fariseus, eu vou pedir para você ler essa perícope inteira, tá? De João 8, e você vai ver que Jesus mostra que eles são pecadores e vivem debaixo da tutela da lei. Então, a lei, afinal, a lei final mesmo é quem vai julgar e condenar os próprios judeus. O Senhor, então, nos mostra que somente por ele que os judeus podem ser libertos do pecado e da morte. Então, essa é a importância da gente abrir os olhos dos nossos irmãos cristãos hoje, que estão, assim, vamos dizer, estão começando com
com essa questão de adoração a Jerusalém, essa veneração a Jerusalém e ao judaísmo, sabe? Eu não sei a palavra mais modesta de falar, flertando, vamos dizer assim, flertando, namorando com isso. Então isso é perigoso, porque eu conheço a igreja de um ex-funcionário meu, eu sigo ali no Instagram, e aí quando eu fui para Jerusalém eu trouxe algumas coisas para ele, talite, algumas coisas que eles pediram lá. E aí às vezes eu acesso para dar uma olhada e eu falo, meu Deus do céu, o culto, enfim, pintou toda a parede de preto, rock and roll, mas todo mundo vestido de talite, com kippah, aí tem todos uns rituais judaicos. Eu tô falando para vocês, amanhã ou depois é um salto pequeno. Ó, vai construir o terceiro templo. Ah, mas tá lá em Ezequiel 40:48. Ah, então nós vamos adorar o Senhor. Então nós vamos lá sacrificar animal. Ah, mas no milênio vai ter sacrifício de animal. Então, amanhã ou depois os judeus falam assim, ó, agora tem que fazer isso aqui. Vai todo mundo fazer. E aí, se todo mundo incorrer no pecado da grande apostasia, que é o desvio original da lei. A gente acha que vai ser um grande desvio, mas, irmãos, pode ser uma nuance simples, sabe? Como é que eu posso dar esse exemplo aqui para vocês, assim? Paulo fala exatamente sobre isso. Vocês já foram libertos, né? Ele fala insensatos Gálatas, né? Quem vos ensinou a voltar novamente? Putz, eu esqueci essa frase, Wilber. Que eles voltam novamente para os rituais judaicos antigos. Cristo já... Insensato Gálatas. Quem vos fascinou a... alguma coisa... Fascinou, exatamente. Então, assim... Quem vos fascinou a voltar aos antigos rudimentos? Meu medo é que vocês se sintam fascinados por essa teologia bonita, sabe? Não essa lenista, não essa marxista que eu coloquei aqui em cima para vocês, dessas falácias, que é, sabe, pessoas, canais jogando um contra o outro. Não cai nessa, irmão. Nós sempre pedimos perdão aqui se a gente ofende alguém, e vou novamente falar, se eu estou ofendendo alguém, ou alguém está se sentindo chocado, né, escandalizado com esse tipo de estudo, a gente pede perdão. O objetivo é edificar o corpo de Cristo, é tornar você mais sábio, porque a verdade liberta. Cristo falou, vocês conhecerão a verdade e ela vos libertará. Então o que liberta é a verdade. Nós queremos trazer a verdade de Deus para vocês. Esquece o entendimento todo. Pega Apocalipse 18:4. João fala que, o anjo fala para João que Jesus foi crucificado onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado? Jerusalém. Bom, então é lá, é a grande cidade que vai cair. Pronto, ali já tá, não precisa de muita revelação. O que nós estamos fazendo é um passeio para construir entendimento, para você ver diversas vezes que tem profecias contra Jerusalém, como também tem bênçãos a favor de Jerusalém. Mas as bênçãos são celestiais. Paulo ensina isso, que a pátria é de cima, que a nossa Jerusalém não é a de baixo, que gera filhos para a escravidão, que fica debaixo da tutela, é a de cima. Ok? Então a gente quer pontuar bem isso com vocês. Então, irmão, se você se sentiu ofendido, me perdoa, mas fica aí até o final. Nós vamos falar agora de Sodoma e Egito, que o Wilber vai falar aqui. Nós vamos falar de Ezequiel 16, tem o estudo Zacarias 12. Por que você está falando esses versos aí, Max? Porque Zacarias 12, por exemplo, tem muitas pessoas que pegam ali e falam assim, ó, Zacarias 12 está mostrando que Deus vai restaurar Jerusalém, mas ali está mostrando a restauração da Jerusalém celeste. Ok? Se Paulo não tivesse entendido, Paulo não falaria das duas alegorias. Se existisse uma Jerusalém na terra, Cristo falaria assim, ó, vai ser destruída essa daqui, mas logo depois vai construir outra e eu vou restaurar e vai ficar tudo, that's ok. Jesus não falou isso. Ele falou, ó, vocês estão aí falando do templo, adorando o templo, eu digo para vocês que não vai restar pedra sobre pedra. E vai vir perseguição. Vai vir dores de parto, depois vai vir perseguição, e ai daqueles que estiverem dentro da cidade naquele dia. Saiam dela, fuja para o monte, fuja, sabe, quem estiver no campo não volte. Jesus profetizou 70 depois de Cristo e profetizou também a sua segunda vinda lá em Apocalipse, ok? Então, assim, é uma parábola de duplo cumprimento. Então, Cristo estava dizendo assim, não idolatre o templo. E as pessoas estão novamente falando desse templo, estão idolatrando essa ideia, sabe? Então, como o Wilber falou, estão se enfeitiçando, estão sendo seduzidas. Como eu coloquei agora há pouco, estão sendo flertadas. Ah, eu vou flertar. É a mesma coisa que você sair com a sua namorada ou com a sua esposa e tem uma outra pessoa no outro banco, numa outra mesa, comendo uma pizza, e a mulher olhar para você e começar a piscar para você. E você começa a dar atenção. Isso chama-se flerte. Vai brincar com isso. Vai brincar com isso. Você vai ver aonde isso vai parar. Não brinca com isso. Olhou para você, mostra a língua, irmãos. Perfeito. Entendeu? Não olha, troca de cadeira. Já cheguei a fazer isso com a minha esposa. Falei assim, troca de lugar comigo. Por quê? Eu falei, porque tem uma moça ali que não para de olhar e outra moça tá com uma saia tão curta que é escandaloso, né, o que eu tô vendo daqui. Ela foi lá e trocou comigo de lugar. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Não flerta com o inimigo. Não flerta com coisas
Paulo, se fosse tão importante, esse terceiro templo, Paulo falaria dele. Se fosse tão importante, Jesus falaria dele. Ah, não, Deus deixou escondido nos profetas para provar o seu coração. Irmão, não cai nessa, não. Ah, Deus quer provar o coração. Perfeito. Meu irmão, não cai nessa. Não cai nessa. Eu não vou falar o que eu ia falar aqui. Não. Pode falar aí. Não cai nessa, até porque se fosse assim, então Deus nunca ia provar o coração de um analfabeto que não sabe ler, né? Eu acho que se Deus fosse provar o coração, ele provaria o coração, melhor, ele prova o coração de outro jeito. E eu quero falar duas coisas antes da gente partir para o contexto ali de Sodoma e Egito. É como Paulo ele age com os judeus, ele é duro, mas da mesma forma ele é amoroso. Ele vai falar em Romanos 9, verso do 1 ao 13, ele vai falar assim: em Cristo digo a verdade e não minto, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha só, Paulo ele sente tristeza e dor no coração. Por quê? Ele vai falar o porquê no verso 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ou seja, ser afastado, ser amaldiçoado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Olha só como Paulo está falando. Você vê que Paulo ele tem um coração. Ele fala, cara, eu poderia desejar ser anátema para vocês serem salvos, por amor de vocês que estão na carne. Então, do mesmo jeito que Paulo ele é duro, ele é amoroso. Em Filipenses 3, no verso 4, olha o que Paulo vai falar. Ele vai falar assim no verso 4: ainda que também podia confiar na carne, de algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O que Paulo está falando? Cara, se vocês acham que pode confiar na carne, quanto mais eu. Ele vai falar por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o que ele vai falar no verso 7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Ou seja, eu podia me gloriar na carne mais do que todo mundo. Eu só fui fariseu, circuncidado ao 8º dia, irrepreensível perante a lei, mas eu joguei isso tudo fora por Cristo, por tua cabeça. Então você não tem mais essa carne e sangue. Paulo ele fala, eu podia me gloriar, eu sou mais, entre aspas, eu sou mais de Deus do que todos vocês. Mas isso para mim não importa, porque eu joguei tudo isso por perda por conta de Cristo. Maravilha, maravilha. Você quer ler o contexto de Sodoma e Egito ou eu leio e você pontua? O que você acha? Pode ler o contexto de Sodoma e Egito, eu vou pontuando. Ô Wilber, você está em Apocalipse 18:4, lá que o anjo fala de Sodoma e Egito? Você quer ler só para eu poder falar aqui? É 18:4, não, é 11, né? Opa, é Apocalipse 11, das duas testemunhas. Opa, 11:8. 11:8. 11:8 aqui, ó. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, de novo grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Peraí. Que o quê? Espiritualmente? Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, peraí, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então as pessoas falam assim que a gente fica espiritualizando tudo. Então vamos dizer assim, Egito e Sodoma não é literal, é espiritual, ok? Egito e Sodoma. Então vamos decifrar isso aí. Se o anjo está falando que é espiritual, então tem gente aí que só faz a linha espiritual, não tem a linha física. O anjo está falando que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Vamos falar Egito? Egito é um símbolo espiritual de escravidão, porque o anjo falou que é espiritual o negócio, não é material. Ah, então isso aqui, porque eu vi um vídeo, Wilber, que o cara levou lá para o Egito, falou que o Egito e Sodoma vão se formar a Grande Babilônia. Não tem nada a ver isso aí, ok? O anjo está falando que é espiritualmente, não é um reino literal. Então, Egito é símbolo espiritual de escravidão. Deus libertou o povo das mãos de Faraó, libertando o povo, e logo na frente o povo se prostituiu com o bezerro de ouro, e depois o povo mesmo vive aprisionado debaixo da lei. Até os dias de hoje, os judeus negam o filho, e quem não tem o filho também não tem o pai. 1 João 2,23, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, e aquele que confessa o filho igualmente tem o pai. Então os judeus negam o filho, ok? E Deus libertou eles de Faraó. Só que aí eles tiveram a lei. E aí eles ficaram tutelados na lei. Hoje, eles estão presos aonde? Eles estão escravizados pela lei. Então, quando o anjo fala lá que a cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito a gente já pontuou que é símbolo de escravidão. Quem escraviza os judeus hoje? A lei. Eles estão debaixo da tutela da lei. Ponto. Sodoma, né? Jerusalém é símbolo de prostituição? Um monte, né? Tem um monte pra gente falar.
mas eu vou colocar só um contexto aqui para vocês. Você pode ler em Ezequiel 16 e ver quanta exortação o Senhor faz em Jerusalém por suas prostituições, mas eu quero ser mais prático, mostrando o julgamento de Jesus no pretório, lá em frente a Pôncio Pilatos, ok? João 19, 14 ao 16. E era Parecev Pascual, cerca da hora sexta, né? E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Pilatos pega Jesus, coloca ele na frente do povo judeu e fala aqui, ó, aqui está o seu rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o seu rei? Pilatos de novo incita o povo: eu vou crucificar o cara, né, que é rei de vocês? Ele se diz que é rei de vocês. Olha só, responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Olha a prostituição. Não temos rei a não ser César. Irmãos, eles podiam falar assim: não, esse cara não é nosso rei. Nosso rei é Yahvé. Nosso rei é o Yud-Rei Vav-Rei. O nosso rei é o Elohim, o Deus Criador. O nosso rei é o grande El Shaddai. Não é isso? Eles podiam falar: só temos um rei. O nome desse rei é Deus. Olha o que eles falaram: o nosso rei é César. Eles se prostituíram com os reis da terra. Se prostituiu com tudo que você vai ver lá em Ezequiel 16. Mas na última hora de entregar Jesus, ele se prostitui com os reis da terra. O povo judeu se divorciou de Deus e se prostituiu com os reis da terra, enviando o Messias para ser crucificado. Da mesma forma, no fim dos tempos, a besta que sobe da terra, ela possui duas cabeças no que cremos ser um governo político e religioso, porque ela sobe da terra, ok? Assim como os fariseus da época estavam em conluio com o reinado romano, da mesma forma, no fim dos tempos, a religião e a política farão pessoas seguirem um sistema religioso através da política com suas imposições, e já vemos isso aí através da CVD, né, o passaporte sanitário e tantas outras coisas que a gente está vendo em imposição, tá? Imposição política e também forçando religiosamente. O povo judeu se uniu ao povo político da época através da sua religião judaica, e na última hora nós vamos ver da mesma forma. Tá certo Sodoma e Egito aí, Uber? Sim, perfeito, perfeito. E olha que interessante, né? Você vai ver que a mulher de Apocalipse 17, ela tá montada sobre a besta. Então a besta tá dando o quê? Suporte, né? Montaria, suporta a mulher, então tá dando suporte àquela mulher. O interessante é que na face daquela mulher vai estar escrito mistério. Babilônia a Grande. Olha que interessante, na face do sacerdote tinha que estar escrito um negocinho também, que era santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Você repara os dois sacerdócios, como vai se corrompendo com o tempo, Deus ele mostrando ali, né? O sacerdócio que era santo, que se corrompe, ele tem que fazer um novo, na ordem de Melquisedeque. Então você consegue ver essas comparações. E aí vai estar lá mistério, Babilônia é o quê? Confusão. E aí você vai ver a cidade espiritualmente Sodoma e Egito. Por quê? Porque a cidade ela se prostituiu. Ela se prostituiu com o Egito. O que o Paulo fala? Quando eu me deito com uma prostituta, eu me transformo uma só carne com ela. Eu viro uma só carne com ela. Então, aquela mulher, ela é uma confusão de reis. É como se fosse uma orgia. Por isso que você não consegue ver o nome ali implícito, porque você vai ver, ela se prostituiu com o Egito, com a Síria, com Babilônia, com Grécia, com Roma, com Pérsia. Então, virou uma confusão. Se Paulo fala que quando eu deito com uma prostituta, eu viro uma só carne com ela, essa mulher, olha só com quanto ela se transformou, quanto ela se associou. E aí, o Isaías, o profeta Isaías, vai escrever uma coisa muito interessante, Isaías 1, verso 9, vai falar assim, ó, se o Senhor dos exércitos não os tivesse deixado um remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós poderoso de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra lá tempo de Jó, porque Isaías está falando? Porque ele está falando que aquele povo era igual a um povo de Sodoma e Gomorra. Então está associando o nome de Sodoma e Gomorra àquele povo. Não está chamando de Jerusalém, mas sim de Sodoma e Gomorra. Osés vai falar a mesma coisa. Aí a gente percebe que em Apocalipse 18, aquela mulher parece Tiro. Lembra um pouco a Tiro. Olha o que Osés, capítulo 9, verso 13, vai falar. Efraim, como planejei, seria como Tiro. Por quê? Porque se associou. Se eu me deito com uma prostituta, eu formo uma só carne com ela. Plantado em um lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Então você vê que a cidade ela é semelhante a Tiro, ela é semelhante ao Egito, semelhante a Sodoma, a Gomorra, porque ela tem todas essas características nela. Por isso que é uma confusão, uma grande Babilônia. Maravilha.
Muito bem colocado. Hilber, como a gente já bateu uma hora, eu queria que você lesse assim alguns trechos. A gente queria ler Ezequiel 16 inteiro, mas eu acho que isso é um trabalho para quem gosta de estudar, também tem que fazer a sua lição de casa. Então seria bom os irmãos estudarem em casa aí. Eu queria que você lesse algum contexto ali, alguns trechos de Ezequiel 16, só para a gente pontuar, né? Com a nova aliança que Deus prometeu fazer lá em Jeremias 31 novamente. Porque lá em Ezequiel 16, irmãos, Deus denuncia todo o pecado, né, de Jerusalém, fala que ela é uma grande prostituta, mas no final ele promete restaurar ela. E aí tem algumas pessoas que pegam o final só, por exemplo, isolado do contexto, isolado do que Paulo fala, isolado do símbolo da nova aliança que é Jesus Cristo, e fala assim, ó, ele vai restaurar ela, então Jerusalém hoje, ela não é restaurada, né? A gente fica nisso. Não, mas ela vai ser restaurada quando Cristo voltar, ela vai ser aumentada, porque Cristo vai tocar o seu pé no Monte das Oliveiras, e ali ele vai salvar o povo judeu, e ali ele vai glorificar. Não tem nada disso escrito no Apocalipse, que ele vai salvar a Jerusalém terrestre, que ele vai restaurar ela. Até onde nós entendemos, a Jerusalém que desce do céu é o povo santo de Deus, né? Glorificado, é o povo ao qual Deus vai usar para pisar o lagar da sua ira, né? E o Senhor há de julgar não só a Jerusalém terrestre, como as nações, e com cetro de ferro ele vai reger todo mundo. Você quer ler alguns versículos de Ezequiel 16, ou eu dou um contexto geral? Sim, eu posso ler. A gente pode ir lendo e comentando rápido. Só uma coisa, tá? Ezequiel 16, ele vai falar do nascimento, tá? Vai começar ali do chamado de Abraão até o final. Só que o que acontece? No final, você tem uma divisão. Você tem um povo na carne e um povo na promessa. Quando fala de restauração, não está falando da restauração da carne, está falando da restauração em promessa. Por quê? Restauração é renovo. Renovo só se dá em Cristo. Não se tem renovo fora de Cristo. Então, por isso que é uma confusão. Porque esse texto já fala de toda a história. Desde lá de Israel saindo do Egito, se separando e aí se restaurando a parte espiritual e a parte da carne sendo jogada para se queimar durante séculos e séculos. Olha só que interessante isso aqui, ó. E disse assim, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Então, o Senhor Deus está falando a Jerusalém, tá? Direcionando, objetivo. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, mãe Eteia. Está falando chamado de Abraão. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado teu umbigo, nem foste lavado com água para te limpar. Nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta as faixas. Então está falando aqui do nascimento. Tá bom? Agora eu vou dar um pulo, porque ele vai falar do nascimento e vai agora colocar lá no contexto do Egito. Ó. E passando eu junto a ti, vi-te, e eis que o teu campo era. Eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. Deus cobriu a nudez de Babilônia? Deus cobriu a nudez de Tiro? Não, Deus cobriu a nudez de Jerusalém. E dei-te o juramento, e entrei em aliança contigo. Que aliança é essa? A primeira, Sinai. Diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Lá no Monte Sinai, lembra? Moisés fala com Deus e tudo que Deus mandar, nós obedecemos. Então fez uma aliança. Então te lavei com água, te enxuguei no teu sangue e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas e te calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino e te cobri de seda. Agora vai falar, que ele pôs pendentes a ela, é um verso bem grande, né? E no verso 14 vai falar uma coisa interessante. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puder em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, olha só, confiou na carne. Não confiou mais no Senhor. E te corrompeste por causa da tua fama e prostituíste a todo que passava para seres deles. Então Deus tirou, Deus fez uma aliança, Deus ungiu. E o que essa mulher fez? Ela confiou na sua formosura e ela se prostituiu com todos que passavam. Aí vai falar do contexto de Egito, do contexto de Síria, do contexto de Babilônia. Quando vai falar o final, quando fala de restauração, fala em restauração em Cristo. A restauração é a Jerusalém celeste. Essa é a restauração de Jerusalém. Por isso que Paulo vai falar o quê? Que o filho da escrava jamais herdará com da livre. Lança fora. Então, quando fala de renovação, de renovo, essa renovação e renovo está no cabeça, em Cristo, não na carne. Se fosse assim, seria uma eleição. Eleição calvinista. Eu escolho ali para ser eleito e ali não.
Então, o que a gente percebe é que Deus exorta aí, se você ler, são mais de 60 versículos, irmãos, dá uma lida na sua casa. Deus está exortando Jerusalém, falando do seu pecado, falando da destruição, tá? Então faz uma leitura atentamente para você entender, porque lá no final Deus promete restaurar Jerusalém, mas não a terrena como muitos estão pensando aí, né? Porque ele fala de uma aliança que é eterna. E a cidade terrena, a gente sabe que as cidades passam, né? As pessoas passam aí. Então, nós entendemos de uma cidade que é espiritual, né, que tem muros, né, espirituais, separando o santo do profano. Nós vamos ver isso lá no Ezequiel do 40 ao 48, Deus fala dessa cidade espiritual, ele fala que os muros têm, se não me engano, 144 côvados, que é para você imaginar a altura desse muro, é para você entender a separação que Deus quer mostrar entre o santo e o profano, ok? Ezequiel 16, 60, eu quero que você se atente para isso, ó. Ezequiel 16, versículo 60. Mas eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Aí a pessoa falou, opa, tá vendo? Aqui Deus prometeu restaurar essa Jerusalém, que ele mesmo falou que vai destruir. Essa restauração, irmãos, tá lá na promessa em Jeremias 31, 31, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais nos dias que eu tomei pela mão para o tirar do Egito, porquanto eles anularam a aliança. Está falando que essa aliança da Jerusalém terrena está anulada, irmãos, ok? Essa aliança que ele fez com o povo judeu está ali anulada, tá? Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, eu casei com eles e eles já desposaram, ou seja, eles já adulteraram com bezerro de ouro. Porque olha lá, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e no coração lhes escreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Então, o que fala lá em Ezequiel 16, 61, fala de uma aliança que é eterna, ok? A Jerusalém que é eterna é a Jerusalém de cima, da qual nós é nossa pátria, da qual nós somos filhos, irmãos. A Jerusalém celeste, essa é uma aliança eterna. Ah, Deus prometeu restaurar Jerusalém terrena. Não, essa restauração de Jerusalém terrena não existe, irmãos. Ela era nos profetas, ok? Os profetas não tinham conhecimento e as revelações no Novo Testamento. Até eu acredito, viu, Wilber, que por conhecer toda a história, muitos profetas, quando escreviam, sabiam do que estavam fazendo. Né? Mas essa revelação mesmo, ela é progressiva. A gente vem vendo Deus falar isso nos profetas, a destruição, em Abacuque Deus fala da destruição, Deus fala em vários profetas da destruição de Jerusalém, Zacarias Deus fala da destruição, fala da restauração, mas aí a pessoa se pega na restauração, mas não vê que o Novo Testamento inteiro está condenando essa antiga aliança, está condenando a Jerusalém terrestre, como Paulo falou, entendeu? Então a lei, irmãos, vai servir, na verdade, de própria, vamos dizer assim, de diretriz para Deus julgar e condenar a prostituta. Ok? Perfeito, Max. E tanto é que a aliança eterna só tem aliança eterna em Cristo. Você não tem como falar que há duas alianças eternas, porque senão você tem duas alianças eternas e não precisa de Cristo para ter essa aliança eterna. É verdade. Se Deus fez aliança com Jerusalém, então esquece Cristo, né? Pulou fora. Sim, exatamente. Então são duas alianças eternas. Eu não vejo isso, só vejo uma aliança eterna que é no Filho. Porque o que acontece? Quando o filho morre, você tem o quê? Você tem a casada, os judeus, a casa de Judá, e você tem a que tomou a carta de divórcio, a casa de Israel. Quando Cristo morre, o que acontece? Quando o marido morre, a que recebeu a carta de divórcio pode se casar novamente, e a que se casou está livre para se casar com outro marido. Que outro marido é esse que ela tem que se casar? Vai ter essa aliança eterna. Com Cristo, que vai ressuscitar depois de 3 dias. Esse é o contexto. Então, aquela aliança, tanto da casa de Judá, quanto a carta de divórcio para o reino de Israel, foi anulada na morte de Cristo e vai ser reestabelecido na sua ressurreição. A sua volta. Maravilha. Então, irmãos, as pessoas conectam muito o teu povo é tua santa cidade por causa dessa profecia das 70 semanas de Daniel. Então, assim, as 70 semanas, né, estão decretadas sobre o teu povo, né, 70 semanas são decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então as pessoas pegam que o povo de Deus são os judeus, né? E que a santa cidade é Jerusalém. Nós mostramos aqui diversos estudos, né, diversos versos provando isso para você entender que todo Israel de Deus é aquele que é nascido, revestido, como Paulo fala,
que o povo de Deus é aquele que é nascido do Senhor. Nem todo israelita é israelita, nem todo israelita na carne é o Israel de Deus, ok? Mas todo aquele que se revestiu de Cristo. Então, acreditar que o povo judeu é um povo que vai ser salvo também, todo aquele que não aceitar o Filho, irmãos, não vai ter o Pai, ok? Acreditar nessa dicotomia, que a igreja vai ser arrebatada e Deus vai tratar com o povo judeu separado, depois a igreja desce e vai governar 1000 anos sobre a terra também, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que existe uma igreja bipartida, uma parte fica na terra, outra parte fica no céu. Nós somos pós-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja passa assim pela grande tribulação. A igreja, na verdade, a igreja faz parte das duas testemunhas do Senhor, entre judeus e gentios, né? As duas casas de Israel na última hora, anunciando a vinda do Senhor, anunciando os estatutos, as ordenanças, os mandamentos do Senhor, como que Deus vai julgar o mundo se o Senhor tirar as suas testemunhas. Cristo disse, vós sois as minhas testemunhas. Aí na última hora que Deus precisa julgar e condenar o mundo, Deus tira as suas testemunhas. Então não faz muito sentido isso, tá bom? Então é nisso que nós cremos. Eu sei que o estudo ficou um pouquinho longo, a gente chegou a 1h16, mas era importante a gente conectar todos essas pontas para que criasse maior clareza no estudo. Amém? Hilber, suas considerações finais para a gente terminar. Perfeito. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Como o Max diz, né? É um espartano de estudo. É isso aí. Feliz de ter feito esse estudo. É um assunto importante, é um assunto que eu gosto também, é um assunto que eu acho interessante dentro da palavra. Nós respeitamos todas as linhas. Se a gente ofendeu alguém ou se alguém se sentiu ofendido, é perdão, não foi esse o objetivo. A gente está expondo o nosso ponto de vista e vocês podem expor os pontos de vista de vocês também aqui no comentário, desde que seja com respeito, com educação, com sobriedade, sem ataques pessoais, sem xingamentos, tá? A gente está aqui para ouvir e crescer junto em fé, beleza? Esse é o nosso ponto de vista. Por favor, se inscreva no canal e até o próximo estudo. Amém. Irmãos, eu vou deixar esse e-book aqui para vocês baixarem. Estava falando do adultério de Jerusalém. Tem mais e-books referente a esses tipos de estudo aqui no nosso vou deixar o link aqui embaixo, papocomdeus.com.br/estudos, lá tem mais 100 e-books, então você vai entender quem é a grande Babilônia, prostituto do Apocalipse e tal. Tem um do Hilber também que vai sair, aliás, quando você vê esse vídeo, já vai ter saído, já né? Vai ter saído, né? Quando você vê esse vídeo já vai ter saído, que é sobre Zacarias 12, está bem contextualizado ali, está bem legal também. A gente vai falar do cálice da ira, a vinda de Jesus Cristo, quem é a cidade santa, quem é o povo santo, então você vai entender melhor sobre isso. Então não deixe de baixar os nossos e-books para você ser edificado, edificar a tua igreja aí também, amém? Como o Hilber disse, se nós ofendemos alguém, nós pedimos perdão em nome de Jesus, nosso objetivo é edificar o corpo de Cristo. De forma nenhuma você vai ver a gente aqui atacando adventista, presbiteriano, de forma nenhuma, irmãos. A gente vai expor aquilo que nós entendemos das Escrituras para abençoar a sua vida, para que você esteja preparado, até para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, como as Escrituras mostram, amém? Não se esquece, se inscreve aqui no canal, abençoa a gente também. Eu quero dizer que esse estudo não termina aqui, ele pode continuar aqui embaixo, né, para você fazer alguns comentários. Max, eu não concordo que é Jerusalém, então coloca aqui quem você concorda. Max, eu não concordo com alguma coisa que você falou, coloca aqui o que você falou. Max, você falou alguma coisa errada, põe aqui também, não tem problema. Vamos continuar batendo um papo e aquecer esse debate. O importante é a gente entender que a multiforme sabedoria de Deus está no meio da igreja. Somos eu e você, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.